façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Interessante, né, Paulo, com relação a isso, porque é um direito e garantia fundamental do artigo 5º da Constituição brasileira, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de pensamento, de crença, e parece que quando você realmente expressa o que você pensa, é proibido falar o que se pensa. Eles querem calar as ideias e isso é terrível, e no Brasil, vindo da mais alta corte, né, é um desserviço, e realmente a gente chega a momentos que a gente pensa assim, o que fazer, né? Ter um Senado altivo, eu acho que é o caminho, né? A gente estava falando até que o Eduardo Girão é um desses senadores que esteve aqui ontem também, você encontrou com ele, e é um guerreiro também, mas a gente pensa assim, em curto prazo, médio prazo, eu não vejo assim como mudar essa situação, eu vejo mais a longo prazo, desde que a gente forme uma direita consciente que ocupe os espaços, como o professor Olavo falava, né? Sem isso, não tem como a gente fazer milagre. Eu abri uma caixinha de pergunta agora faz 2 dias. Deixa eu interromper, já sei que a pergunta que você mais recebeu foi: o Brasil tem jeito? Isso é a pergunta de milhões, né? Tipo assim, Brasil tem jeito? Pergunta assim, Deus pedir assim uma iluminação divina para que Deus diga o futuro. Mas ninguém aqui tem dons premonitórios, né? O professor Olavo tinha, né? Ele sempre falava e hoje a gente revê as opiniões dele com 4, 5, 6 anos, 10 anos, e o professor já falava tudo que ia acontecer. Mas nós não temos esse dom premonitório, mas eu acho que a receita ele já deu. É aquilo que ele falou, não adianta a gente conquistar a cereja do bolo, que é a presidência da República, se o bolo inteiro é dominado pela hegemonia esquerdista. E eu lembro que o professor Olavo, a gente fez um congresso lá na minha cidade para homenagear ele, e o pessoal falou assim, tá, mas o professor Olavo, ele num primeiro momento, ele incentivou a gente a entrar e ocupar os espaços, porque não existe cadeira vazia na política. Aí quando nós fomos para lá, apoiamos o Bolsonaro, nos elegemos com o Bolsonaro, tudo, ele falou, não, vamos sair todo mundo aí, meus alunos saem, peçam para sair, realmente não dá, a questão é cultural. E eu medito muito sobre isso, sabe, Paulo? Se a gente realmente, a questão é só cultural, ou se a gente realmente deve ocupar também os espaços da política. E eu acho que as duas coisas devem coexistir. Porque enquanto a gente não tem também uma maioria no Congresso, por mais que a gente não tenha hegemonia cultural, a gente não vai conseguir começar a mudança também. A gente tem que ocupar esses espaços para debater no espaço público e no Congresso e também fazer a parte cultural, porque eu até falo, enquanto tivermos Felipe Neto e Anitta sendo ídolos dos nossos jovens, fica difícil, né, a gente ter uma mudança cultural no Brasil e no mundo, mas é uma questão mundial, né? Um jornalista muito famoso aqui nos Estados Unidos, chamado Andrew Breitbart, ele fundou o site Breitbart.com, né, muito famoso aqui nos Estados Unidos, um site de direita, e ele criou um negócio chamado, que hoje se chama de doutrina Breitbart, que dizia que a política, ela é rio abaixo da cultura. E isso é muito em linha do que o Olavo falava, né? Existe uma visão até mais sofisticada do que isso, que diz que a cultura do povo é função da religião do povo. Então você tem uma cascata de religião, cultura e política. Isso é, sem dúvida nenhuma, o fluxo é esse. Mas ele não é só esse. Eu acho que nós podemos ver que a cultura também é influenciada pela política. E cada vez mais influenciada pela política. Então hoje nós podemos ver isso, onde para ter produção cultural, por exemplo, eu fui uma das pessoas que optei por não, apesar da grande pressão nessa direção, o que eu mais recebo é: Paulo, por que você não é candidato? Paulo, candidato. Uhum. E eu falo assim, não, eu prefiro lutar eu sei o meu papel, eu sei onde eu tô melhor. Onde está a tua vocação, talvez? Eu posso até... Eu não acho que a política seja o melhor lugar para eu aproveitar os meus talentos neste momento, embora eu reconheça que nós precisamos de políticos, porque senão eu não tenho nem condições de falar. Então, é necessário que nós também tenhamos presença na política, caso contrário, a hegemonia cultural deles, ela só aumenta. Então você vê, durante 4 anos que o Bolsonaro teve,
ele gerou um baque importante no setor de artistas, por exemplo. Outro exemplo importante, que agora vocês estão em discussão no Congresso, a questão do imposto sindical. A desestabilização do imposto sindical drenou os recursos da esquerda para muitas coisas. Sim, com certeza. Então, quantas manifestações da CUT, quanto pão com mortadela não era financiado e quanto não esvaziou. Exato. Pode ver quando o Lula e a Janja foram agora no 7 de setembro, esvaziou completamente. Ou seja, por isso que eles têm a mentalidade de que a direita tem que ter alguém que está pagando para estar na rua. Eles não conseguem conceber a pessoa que é voluntária e paga para estar lá no seu próprio bolso, né? Eles não conseguem conceber. Então, é claro que a ocupação, a produção cultural, que vai demorar anos. O Olavo deixou vários filhos. O Olavo falava de termos intelectuais que deles disseminam toda a cultura popular, e a política realmente o último degrau, né? Ele falava de círculos concêntricos. Isso. Que vão se... Então, irradiando, né? Você tem uma... E ele produziu. Só que depois do Olavo, a gente tem poucos, né? Cadê esses artistas? Cadê esses músicos de direita? É isso que a gente não vê, né? Você vê, por exemplo, pegar cultura, vamos falar de comédia. Por exemplo, você pega o pessoal do Hipócritas, o Paulo Souza. O Paulo Souza é um cara brilhante. Brilhante, assim, a cabeça do Paulo. Sim. Além de ele ser uma pessoa espetacular, ele é uma cabeça brilhante. Aí você pega o Paulo Souza. O Paulo Souza tá aqui, exilado, sem apoio para produção. Paulo Souza tinha que estar com estúdio, produtor. A capacidade desse cara de criar sketch é impressionante. Se esse cara tivesse... Aí o Bismarck tá lá, tornozeleira, sem poder fazer nada. Então, como é que você... Repara, esse é um ótimo exemplo de como você destrói também é rio abaixo da política. E você destrói a pessoa, como é que a pessoa vai ter o gênio criativo de novo, né? O Paulo inclusive, estava com essa situação de deprimido, né? Ele fica deprimido. Então você pensa, o próprio Léo Lins agora, que não é um cara nem de direita política, assim, propriamente dito, mas é um cara politicamente incorreto. Está sendo destruído. A produção de comédia no Brasil acabou, os programas de comédia acabaram. Essa onda de cancelamentos do politicamente correto, ela destrói qualquer criatividade, né? Então você tem as duas direções, né? Eu acho que as pessoas elas hoje buscam por uma solução para o Brasil, e essa pergunta, o Brasil tem jeito, ela é uma pergunta que eu gosto de ajudar a pessoa a formular o que ela quer dizer com isso. Porque o que é ter jeito? Os Estados Unidos tem jeito? Tem jeito? A situação aqui também tem vários problemas. A Alemanha tem jeito? O que você quer dizer com isso? Né? O que é ter jeito? E eu acho que as situações são dinâmicas. Hoje, o que eu vejo que vocês, deputados, podem fazer, congressistas de um modo geral, deputados e senadores, e acho que o papel da população também é importante nessa direção, é a criação de fricção. A esquerda soube fazer isso muito bem. Quando você está em desvantagem numa guerra, você não vai ocupar o território inimigo, você vai tornar mais custoso e difícil o território. Exato. Os russos eram reis em fazer isso, né? Os russos destruíam tudo, salgavam as plantações, tacavam fogo, queimavam tudo e se retiravam. É porque eles não têm limites morais, né? Exato. Eles não respeitam regras. Exato. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, o que vocês não fazem oposição? Mas eu fico imaginando, a oposição que a gente... É que quando, por exemplo, digamos que o Bolsonaro fizesse uma viagem para o exterior, no meio de uma catástrofe natural, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. A imprensa, a grande mídia, ela não daria sossego um minuto. Sim. E o Lula faz o que quer e a mídia não faz nada. E nós ficamos gritando nas nossas redes sociais, mas não repercute como repercute na grande mídia. Então, existe uma força desigual nessa forma de combate. Então, talvez pensar em novas formas de fazer essa oposição, de fazer esse barulho, eu acho que a gente tem que elaborar isso, né, Paulo? Porque tu entende que todos nós, a gente faz esse barulho, só que é muito pequeno perto do poder ainda de uma grande mídia quando tentava destruir o Bolsonaro e ficava naqueles mantras, assim, do Covid, Bolsonaro genocida. O que o Bolsonaro não criou o vírus? Como é que ele é genocida? Só que isso pegou de uma forma que prejudicou na eleição dele, o Covid, né? Claro. E agora o Lula faz o que quer, gasta milhões em viagens internacionais, acontece uma tragédia, ela fica namastê lá, não fala nada sobre as vítimas, e nada acontece e a gente fala, mas tu entende? Então, assim, a gente também
a direita também tem que aprender do zero a como ser oposição, a como ocupar esses espaços que a gente não ocupava. Por quê, Paulo? Eu penso isso, né? Existe uma diferença muito grande entre direita e esquerda, porque a direita, se você for pegar uma pessoa comum da direita, ela quer viver sua vida privada em paz, com a sua propriedade privada, a sua família, dar sua educação, ela não quer ficar ocupando espaço social para fazer revolução. Então existe uma matriz diferencial essencial entre direita e esquerda. E a gente está tendo que despertar para a necessidade disso quando eles vêm e ocupam esses espaços e querem destruir aquilo que é caro para nós. Então acho que a direita está só começando. Então quando fala, o Brasil tem jeito, quando a direita começar a fazer o dever de casa, que é o quê? Não só cuidar da nossa vida privada, mas fazer isso, ocupar os espaços públicos, seja culturalmente, seja na profissão, e cada um dar o seu exemplo, fazer o seu melhor. Eu não vejo uma solução coletiva, eu vejo milhões de soluções individuais que refletem no coletivo. Eu acho que essa é a solução, assim, sabe? Isso é um bom ponto. Isso que você estava se referindo, que é o que se chama de agenda setting, né? Que é a capacidade da imprensa de determinar qual é a agenda da discussão atual. A direita não consegue, ela sempre está a reboque disso. Ela sempre é levada, e mais do que isso, a esquerda faz de uma forma coordenada, e eu não acho que seja de fato coordenada por uma entidade central, embora os teóricos da conspiração digam que você tem o Klaus Schwab pega o telefone, liga para o diretor do Globo. Eu não acho que seja assim que a coisa funciona. Eu acho que são tendências que vão pegando. Exato, né? São tendências. E eles pegam um assunto, eles têm muitos veículos de referência, soltam apitos de cachorro, né? Dog whistles e tudo mais. Então, se algum assunto sai no New York Times, e a gente consegue ver muito a influência disso daqui de fora, né? Um assunto que sai no New York Times, imediatamente esse mesmo assunto começa a ser dito pelos jornais brasileiros, porque eles estão sempre juntos em congressos, só repetindo. Conferências, eles estão sempre juntos. Então o Gilmar Mendes vai lá para Portugal, leva todo mundo nos congressos de direito, traz as tendências mundiais, aí replica. O Barroso é muito forte nisso, eles estão aqui sempre no evento do Brazilian Week lá de Harvard, eles estão sempre nesse... Captando essas tendências progressistas e jogando pro Brasil, nessas porcarias. O Cássio Cortez, a congressista mais de esquerda, vai pro Brasil, vai lá e etc. A direita está começando a fazer isso. Tem o CIPEC agora, já é, acho que a 4ª edição do CIPEC Brasil. Acho que é a 4ª. Deve ser 3ª ou 4ª. Eu acho que é a 4ª. Se eu não me engano, Sérgio e Eduardo me perdoem se eu estiver falando bobagem. Acho que é 3ª ou 4ª. Se é a 3ª mas realmente, essa questão de não... Teve Bolsonaro no CIPEC esse ano nos Estados Unidos, foi bacana. Mas a gente realmente não consegue pautar os assuntos. Mas vocês não conseguem pautar entre vocês, né? Isso é muito interessante. A direita, ela é muito a figura individual mesmo, sabe? Aquela questão assim de que cada um tem a sua liberdade de pensar e a gente não se submete a qualquer direção, digamos assim. Tanto que uma das teses, quando eu entrei no primeiro mandato, que eles fizeram a primeira CPI, foi das fake news. Eles achavam justamente isso que você comentou, que havia um gabinete do ódio, um gabinete central onde o Eduardo e o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o presidente, eles ditavam o que a gente tinha que fazer e replicar nas mídias, e que tinha investimento em empresários para disseminar notícias falsas, né? Que é sempre esse discurso aí. Deve ter dado uma e foi investigado, e eu lembro que um ponto importante foi que o Bolsonaro na campanha inteira gastou 4 milhões na primeira campanha, sem dinheiro público, né? Porque era tudo privado, o PSL não tinha fundo. E eu lembro que quando a gente foi investigar a campanha do Haddad, na época, ele tinha gastado 37 milhões, e 4 milhões, que foi tudo que o Bolsonaro gastou em tudo, era só de propaganda. Era só disso aí. Eles faziam disseminação e nós não. Então eles sempre nos acusam do que eles fazem. E uma das coisas que eu achei que foi... que a gente poderia... a entrevista do Hans River na CPI, não sei se você lembra a história onde ele falou o negócio do Dalfino. Sim. A história com a Patrícia Campos Melo. Acho que ela processou o Eduardo, processou não sei quem por causa disso.